Sedução é sorte? Será que é? Você já pensou nisso em alguma vez na sua vida, não? Essa é uma das questões que eu vou responder hoje no Jogo de Perguntas. Vamos junto! Esse vídeo de hoje é a continuação do anterior, como eu prometi a vocês, e as perguntas foram tiradas da live Comportamentos que Destroem a Sedução. Vamos ver algumas perguntas que ficaram, que também são bem interessantes, tanto quanto as do outro vídeo? Vamos lá! A pergunta de Josiane F. Tenho absoluta certeza que muitos de vocês já passaram. Infelizmente eu diria, mas com certeza já passaram. Olha só, o que você pode falar sobre um homem que termina um namoro de um ano por mensagem? O que leva a essa postura covarde? Josiane, você já respondeu. Covardia, falta de consideração, falta de empatia com você. Isso tudo são fatores que podem ter levado esse homem a terminar por mensagem. E hoje em dia, com a era da tecnologia, as pessoas estão tendendo a descartar as outras sem ter muita consideração mesmo ou sem ter maturidade. Porque da mesma maneira que eu comecei uma relação de uma forma adulta, eu deveria saber terminá-la de uma forma adulta. Agora, os motivos do porquê esse rapaz fez isso, de fato, eu não posso precisar, porque eu não posso falar por ele. Mas eu posso lhe dizer que os motivos dele é, de fato, a coisa que menos importa aqui na sua pergunta. Sabe o que é que importa e do que é que você deveria se ocupar? É o que é que este término desta forma provocou em você. O que é que este ato de covardia, de falta de empatia e de tudo que a gente já falou, fez em você. Porque enquanto você está olhando para o outro, tentando adivinhar o que é que o outro fez, ou por que é que o outro fez, ou por que é que o outro não teve a maturidade que eu gostaria, eu congelo a minha vida. Pouco importa os motivos dele. O que importa é, isso fez o que em você? Isso mudou o que em sua alma? Isso lhe enferrujou por dentro? Fez você perder essa coisa verde que você tinha dentro de você e ficou, aquela planta mais seca, mais quebradiça? Se for, você precisa regar-se novamente para não deixar que esse tipo de atitude lhe transforme. Então, cuidado para que as atitudes negativas do outro não acabem envenenando você. É disso que você tem que cuidar, e não porque o outro faz ou deixa de fazer. Os motivos do outro são do outro, mas a sua vida é responsabilidade sua. Manter o seu coração vivo e aberto para o que vai vir depois disso, isso sim, é com você. Pense nisso. Cauê me faz uma pergunta que, a mim, sou muito curiosa. Vamos ver para vocês. Marcos, eu costumo me desinteressar pelas mulheres que saio após o terceiro encontro. Você tem algum conselho para mim? Cauê, não tenho. Porque eu não tenho dados para lhe dar qualquer conselho ou para lhe dizer qualquer coisa. Seria a mesma coisa se eu fosse um médico e você dissesse assim: Marcos, toda vez que eu acordo pela manhã, eu sinto uma dor nas costas do lado esquerdo. Você tem algum conselho para me dar? Não. O médico precisaria ver exames de imagem, lhe examinar. Isso que você me diz não me dá a menor ideia de nenhum conselho para lhe dar. Mas me traz uma curiosidade, que aí talvez colocando para você, sirva para que você mesmo encontre a sua resposta que eu neste momento não tenho para lhe dar. Sabe o que é curioso? Por que após o terceiro encontro? Porque você não disse, me desinteresso pelas mulheres que saio após alguns encontros, depois de ter saído algumas vezes. Você foi preciso, após o terceiro encontro. O que será que esse terceiro encontro significa para você? Mais do que isso, há um padrão de comportamento, percebe? Que nada tem a ver com as mulheres, tem a ver com você. Fala da sua vida, da sua história. Porque se tivesse a ver com as mulheres, uma seria no terceiro encontro, outra um mês depois, outra 3 semanas depois, outra um dia depois. Mas depois do terceiro encontro, o que é que terceiros encontros significam para você, Cauê? Eu não tenho a menor ideia. Agora, é um padrão.
e você talvez precise se perguntar. Porque acho que você está olhando para o lado errado. Você está olhando para fora, como se você dissesse: por que esses encontros não vingam? Isso nesse momento não importa. O que importa é por que a partir do terceiro encontro algo ganha um significado para mim que me impede de amar ou de me entregar. Essa resposta quem vai ter que dar é você. Pense nisso. Zweihander, acho que é esse o nome. Se não for, desculpe, é o melhor que eu consigo ler. Mas acho que é Zweihander. Ele me faz uma pergunta onde ele inverte uma questão que eu coloquei na live. E ele diz: Marcos, você disse que os homens não gostam das mulheres altas porque eles têm medo delas. Mas por que as mulheres não gostam de homens baixos? Vamos botar no contexto. Eu estava respondendo a uma mulher que tem 1,80 m na live e ela dizia que tinha muita dificuldade porque ela é uma mulher alta e os homens normalmente da altura dela só gostam de mulheres baixas. E eu respondi a ela que os homens sentem, via de regra, uma necessidade de proteger, de acolher, de ser aquele, né? Que os homens às vezes ficam muito assustados com uma mulher que tem uma estatura muito maior do que a deles. Para a maioria dos homens, assusta um pouco, foi o que eu disse. E aí ele inverte a pergunta e diz: e por que as mulheres não gostam de homens baixos? Isso de fato não é uma regra, como também não é uma regra na minha resposta lá para a mulher de 1,80 m, mas a sua resposta seria pelo mesmo motivo, só que inverso. As mulheres não gostam de homens baixos porque também elas são ensinadas que precisam ser protegidas, em sua maioria, evidentemente, falando de uma estrutura social e não dessa ou daquela mulher particularmente, como eu também não estou falando desse ou daquele homem particularmente. Socialmente falando, os homens são ensinados que precisam proteger as mulheres, e as mulheres são ensinadas que devem se sentir protegidas por aquele macho que vem alfa e me protege, sabe Deus de quê. Então, homens mais baixos que as mulheres, em algumas mulheres, pode causar a sensação de desproteção. Em mulheres, evidentemente, que acham que precisam ser protegidas, porque definitivamente mulheres não precisam ser protegidas e homens não precisam ser protetores. Simples assim. A pergunta de Isabel Souza é interessante porque vale uma reflexão que raramente as pessoas fazem. Estou com um parceiro há uns 5 meses e ele não quer falar que estamos juntos. Segundo ele, é porque ele está desempregado e vive na casa da mãe com a ajuda financeira da irmã. O que você me fala disso? Isabel, eu tenho a impressão que você está me perguntando se esse homem está mentindo, está lhe enrolando, e eu não tenho essa resposta para lhe dar. Mas a situação que você coloca, independentemente dos motivos desse homem, traz um ponto que a gente às vezes esquece de observar. A situação de um homem que está desempregado, que mora na casa da mãe e que precisa da ajuda da irmã para viver. Sendo essas 3 coisas verdade, como você imagina que esse homem se sente, Isabel? Esse homem se sente profundamente humilhado. É humilhante para qualquer pessoa, mas é mais humilhante ainda para um homem, já que, voltando ao que eu disse em uma resposta anterior, que os homens são ensinados a serem protetores e provedores, homens têm uma tendência muito grande a se sentirem humilhados quando eles não estão trabalhando. Ainda mais quando ele não está trabalhando e precisa ser sustentado pela mãe e pela irmã. Então, tenha um pouco de empatia por essa pessoa. Se ele lhe diz a verdade ou não, eu não sei. Mas que ele se sente humilhado com a vida que tem, sim, isso eu lhe garanto. Porque a gente também esquece que trabalho faz parte da nossa identidade. Trabalho é a segunda coisa que eu digo depois do meu nome. Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você diz é o seu nome. E a segunda coisa é o seu trabalho. Oi, como é teu nome? Marcos, tudo bom? O que você faz? Sou psicólogo. É a segunda coisa. Então, uma pessoa sem trabalho é uma pessoa que perde parte da identidade.
E isso vale qualquer trabalho, desde que eu entenda que esse é o meu trabalho, compreende? Então, ser dona de casa, se eu me identifico com ser dona de casa, isso pode ser minha identidade. Meu nome é Maria, eu sou dona de casa. Se ela se identifica com isso torna-se a identidade dela. Ou então algumas pessoas que vivem para estudar para concurso e se sentem concurseiros. Concurseiro passa a ser uma profissão para essa pessoa. Oi, eu sou Antônio. O que é que você faz da vida? Eu sou concurseiro. Não precisa ser um trabalho que me dê remuneração financeira necessariamente, mas precisa ser algo que me dê uma identidade. Na hora que eu digo, eu sou Marcos, você faz o quê? Nada. Você mora onde? Com minha mãe. Como é que você paga suas contas? Minha irmã dá uma força. Você imagina a força humilhante que tem essa situação? E muitas vezes, quando a gente namora ou quando a gente é casado com alguém, esses reveses da vida vêm e a gente esquece de ter o mínimo de empatia. Então, Isabel, se você quer saber se esse rapaz está lhe enrolando ou não sei lhe dizer. Mas que a vida dele está fácil, não. Que ele se sente muito humilhado, com certeza. E que vale um pouquinho de empatia, eu acho que vale. Pense nisso. E agora a gente chega na pergunta que deu título a esse vídeo. Sedução é sorte? Vamos ver isso com a pergunta de Tiago Rodrigues. Marcos, poderia dizer que o amor é sorte e não tem nada a ver com gestos? Eu tentei conquistar uma garota, fiz de tudo mesmo, mas nada deu certo. Para, bebê! Para, porque você está partindo do pressuposto que o simples fato de você querer conquistar alguém, isso vai ser suficiente para você conquistar. Pense da seguinte forma, Tiago. Imagine conquistar alguém ou seduzir alguém como hipnose. Uma das coisas básicas da hipnose é: eu só posso hipnotizar uma pessoa que quer ser hipnotizada. Se ela não quiser ser hipnotizada, eu não vou conseguir hipnotizá-la, porque ela não está aberta para isso. Então, para você conquistar alguém, para você seduzir alguém, não basta apenas você tentar tudo, fazer tudo certo, tudo correto. A pessoa precisa estar aberta para isso. Em outras palavras, a pessoa precisa lhe querer. E nem todo mundo lhe quer. E nem você quer todo mundo. E você não tem poder, através dos seus gestos ou da sua sedução, de fazer qualquer pessoa lhe querer. Então não, amor não é sorte. Amor é busca, amor é construção. Agora, eu não vou construir o que eu quero com quem eu quero só porque eu quero. Eu vou construir com quem eu quero se coincidir desta pessoa também querer. Se essa pessoa estiver aberta para ser seduzida por mim, aí a minha sedução vai funcionar, porque ela está também aberta para mim. Mas se a pessoa não está afim de mim, você vai se pintar de ouro, botar uma melancia na cabeça e a pessoa vai olhar e vai apenas ver uma melancia em cima de um pedestal de ouro. Ela vai continuar sem lhe ver, porque ela não está interessada em você. E você não tem esse poder. Pense nisso. Deraldo Júnior me manda a seguinte questão. Minha mulher se separou de mim e está muito difícil, porque ela sempre fica me ligando. Eu a amo muito e temos 2 filhos lindos, ou seja, um laço para toda a vida. O que é que eu faço? Deraldo, a resposta para isso é simples, embora não seja a resposta que você quer. Você precisa ser burocrático com a sua ex-mulher. Burocrático significa que vocês não precisam ficar se ligando. O que vocês têm para resolver dos 2 filhos de vocês pode e precisa ser resolvido de forma burocrática. Para isso, por exemplo, existe e-mail. Vocês podem trocar e-mails e você pode dizer a ela: olha, daqui por diante, tudo que nós tivermos para resolver dos nossos filhos, a gente vai fazer via e-mail. Mas quando eu disse no começo que não era essa a resposta que você queria, é porque como você ainda é apaixonado por ela, embora seja doloroso receber ligações dela para falar dos filhos, você no fundo gosta. Porque de alguma maneira isso lhe alimenta a sua esperança, alimenta o seu vazio, alimenta a sua saudade. Isso só vai piorar a sua situação. Então, para você que me fez a pergunta e para vocês que estão me ouvindo,
Quem se separa e tem filhos e tem que estar tendo esse contato para o resto da vida, e tem mesmo, pode perfeitamente fazê-lo de forma burocrática. E a tecnologia está aí para isso. Então, Deraldo, por mais que seja difícil para você, feche essa porta. Feche essa porta, senão sua vida não vai andar. E eu repito, a burocracia é excelente para fechar portas. Pense nisso. Gente, como prometido, essa foi a segunda parte do jogo de perguntas que derivou da live Comportamentos que Destroem a Sedução. Espero que vocês tenham gostado muito. Não assistiu o primeiro vídeo antes desse? Vai no canal e assiste. Ainda não é inscrito aqui? Se inscreve, por Deus, que eu tenha conseguido lhe seduzir. Eu preciso de você aqui na família Nós da Questão. E deixa o joinha, isso é importante para mim. Vem fazer parte dessa família comigo. Tchau, até a próxima.